Louvado, bendito seja o nome do Deus de Israel nesta noite. Aqui, Senhor Deus, nos colocamos de joelhos diante do Senhor, pois só o Senhor, o nosso Deus, é digno dessa adoração. E é por isso, Senhor, que nós nos prostramos, confiado nos méritos de Jesus, que o Senhor está olhando por nós nesta hora, Pai. Nós estamos na confiança de que entramos nesse templo nessa noite, na certeza de que vamos ouvir a voz do Senhor. Porque foi o Senhor que trouxe esta irmã até esta casa de oração e através dela o Senhor vai falar aos nossos corações. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, porque nós queremos receber do Senhor a libertação, Pai. Que o Senhor venha de encontro a nós nesta noite, falar aos nossos corações, trazer libertação para as nossas vidas, porque essa é a única maneira que nós temos para ver o Senhor um dia, Pai. Nós queremos muito ver Jesus voltar, nós queremos muito ir com o Senhor, nós queremos ter esse encontro um dia, Senhor. Por isso nós nos encontramos nesta hora, para pedir ao Senhor que mais uma vez venha perdoar os nossos pecados e venha aceitar, Senhor, a nossa adoração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a boa noite. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Amém? Bênção sem medida. Hoje nós vamos refletir um pouco no capítulo 9, a voz da consagração. Muitas vezes nós temos em mente que o dízimo é como talvez uma obrigação, ou talvez como algo que Deus força as pessoas para as abençoar. Mas isso não é verdade. Eu ouvi uma frase que me impactou e eu quero compartilhá-la com os irmãos. Certa vez eu estava em uma distrital e ali o pastor falando um pouquinho sobre dízimo, né? Então ele disse assim: quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós entramos na casa do Senhor, nós estamos declarando ao universo e a Satanás e os seus anjos de quem nós somos e a quem nós pertencemos. E graças ao Eterno, que de fato nós somos filhos e filhas de Deus. Não porque nós devolvemos os dízimos, mas porque o Senhor Deus nos chamou e nos tornou filhos e filhas do Eterno. Eu não sei quantos têm o livro, mas aqueles que quiserem fazer o acompanhamento da leitura, vamos estar iniciando na página 32. É esta a linguagem de seu coração? Sou completamente teu, meu Salvador. Pagaste o resgate por minha vida e tudo o que sou ou ainda espero ser é teu. Davi reconhecia isso. Porque sem Deus, irmãos, nós não somos nada, nós não temos nada e nós não podemos fazer absolutamente nada. Se hoje nós estamos aqui, é porque a forte mão do Senhor nos protegeu e nos guardou durante todo esse dia. Eu tive um dia muito abençoado. E a prova disso é porque eu estou aqui com fôlego de vida. E quantos hoje saiu para o seu trabalho, né, ou para a escola, ou não sei onde foram, e talvez não conseguiu retornar para o seu lar. E nós aqui estamos pela graça de Deus. Então nós devemos reconhecer que nós não somos nada sem Ele.
João 15, no capítulo 15, no versículo 5, o Senhor Jesus declara: sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos. E se nós quisermos fazer, ou ter, ou ser alguma coisa, nós devemos permanecer nele. O nosso eu não é nada, eu não posso nada, eu não sou nada sem Cristo. E talvez por não meditar na palavra de Deus, talvez por ter um coração ainda distante daquilo que o Senhor criou, planejou para nós, achamos que somos alguma coisa. Achamos que podemos reter aquilo que é do eterno. E nós não podemos. Porque o Senhor, Ele prometeu abrir os celeiros do céu e derramar bênçãos o quê? Sem medidas. Eu devolvo o dízimo, irmãos, não é para ser abençoada, mas eu devolvo o dízimo porque eu já fui abençoada. O irmão fez a oração pelas pessoas que estão desempregadas. Quantas pessoas estão? E graças a Deus nós temos o nosso emprego. Eu não sei se aqui hoje tem alguém que está nessa situação. Mas se tiver, faça prova com o Eterno. Ele falou: provai de mim. Então não limite o poder de Deus, porque Ele tem poder para transformar o nosso coração, tirar todo o orgulho, todo o egoísmo e nos fazer reconhecer quem nós somos, a quem pertencemos. E nós somos dele. Foi Ele que nos criou, é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o fôlego de vida. Se Ele quiser, fizer isso aqui agora e falar, acabou para a Sueli, acabou. Então eu não posso de maneira nenhuma reter aquilo que é dele. Não haverá ao seu redor pobres e sofredores que necessitem de roupa mais quente, de uma comida melhor e, acima de tudo, daquilo que será muito mais valorizado: solidariedade e amor. Hoje, no século do qual nós estamos vivendo, isso é real? As pessoas estão necessitando de solidariedade? Estão necessitando de amor? Estão necessitando de comida? De uma roupa quentinha? De um calçado? De um cobertor? Eu até peço desculpa que eu não me apresentei. Às vezes a gente fica um pouquinho nervoso, né? Mas o meu nome é Sueli. Sou baiana, mas saí da Bahia com 15 anos de idade, né? Morei em Belo Horizonte, aí depois eu vim para Domingos Martins, morei ali 7 anos, e agora vai fazer 1 ano que eu estou em Cariacica. Mas ano que vem, pelo poder do Eterno, eu volto para Domingos Martins, novamente. Então, assim, quando eu vim da Bahia, lá é uma região onde eu morava muito pobre. Mas sabe que as pessoas são assim, elas olham para a necessidade uma da outra e se colocam no lugar uma da outra. E eu aprendi com a minha mãe que se eu tiver um cobertor e o meu vizinho estiver passando frio, eu tenho que dividi-lo ao meio e dar metade para ele. E assim, com a comida, com a roupa, com tudo aquilo que eu tenho, eu preciso dividir com o meu próximo. E eu aprendi, graças ao Eterno que usou a minha mãe para me ensinar dessa forma. E outro dia, passando ali pelo centro de Vitória, ali no Porto, eu passando de ônibus, e os meus olhos contemplaram uma cena da qual eu chorei muito. E fico emocionada todas as vezes que eu me lembro.
Isso foi uma das cenas que eu contemplei, da qual eu não gostaria, mas infelizmente eu vi. Eu não sei o motivo porque aquele jovem estava ali, mas Deus sabe. Ele estava deitado ali e estava chovendo. Irmão, sabe qual era o cobertor daquele rapaz? Caixas de pizza. Eu fiquei com o coração assim quebrantado. Porque o Senhor Deus, Ele não criou pessoas para viverem dessa forma. Eu não sei se ele estava ali porque ele é usuário de algum entorpecente, se a família não aceita, enfim, eu não sei, eu só sei de uma coisa. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim, foi derramado por aquela pessoa também. Os mesmos direitos que eu tenho de ir para o céu, aquela pessoa também tem. Só depende de mim e depende de cada um aqui. Sair do seu conforto e levar a mensagem da qual ele precisa ouvir. Porque muitos podem dizer assim, ele está ali por escolha. Irmãos, ainda que seja por escolha, mas o Espírito Santo tem o poder de reverter cada situação. Quando eu me coloco nas mãos dele e saio para fazer uma obra, ela não fica vazia. A semente é plantada e o Eterno tem poder para tirar aquele jovem, aquela mulher, aquela criança, aquela pessoa que está em dificuldade. Mas eu preciso dar o primeiro passo. O nosso bom Deus, Ele tem bênção sem medida de fato para a minha vida e para a sua vida. Mas eu preciso distribuir, eu não posso guardar só para mim. Eu não posso ser como o oceano que só recebe, só recebe, só recebe, até morrer. Eu tenho que receber esse oceano que nele, quando as águas caem, os peixinhos todos são contemplados. Tudo ali tem vida. E eles conseguem, então, passar um cheiro de vida para a vida. E o mar morto, o que acontece? Ele é um cheiro de morte para a morte. O Senhor não nos chamou para ser assim. O Senhor nos chamou para dividirmos tudo o que nós temos. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar do senhor Milton Afonso, que é da nossa igreja. E o pastor Elmi teve o privilégio de fazer umas entrevistas com ele e perguntou para ele o segredo da sua fortuna. E ele então disse, quanto mais eu dou, o Eterno me devolve. Esse é o segredo. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso distribuir. Mas a teologia do mundo eu preciso reter para que eu tenha cada vez mais e assim não me falte. E olha a parábola. Louco, hoje mesmo te pediram conta da tua vida. Quem vai usufruir? Quem é que vai gastar todo aquele material que você colocou lá no celeiro? Então isso é muito sério. Às vezes, nós falamos assim, mas eu não tenho como ajudar ninguém porque eu ganho pouquinho. Olha para a senhora, Madre Teresa de Calcutá. Aquela senhora de fato não tinha nada. E a história dela começou ajudando 12 garotos que não tinham também nada. E olha para a história dela. E se formos olhar para dentro de nós mesmos, eu, Sueli, eu de fato não tenho nada. Mas quando eu me coloco aos pés do Salvador, eu tenho tudo. Porque o meu filho,
ele é o meu herdeiro. Todos aqui que têm filhos, é herdeiro. Eu sou herdeira da minha mãe e do meu pai. E se eu sou filha do Eterno, eu sou o quê? Herdeira. E ele é dono de quê? Do ouro e da prata. Ou seja, ele é dono de tudo. De tudo. Então, irmãos, como nós cantamos o louvor, em tuas mãos, é o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer de fato. É entregar as nossas vidas na mão do Eterno, para que Ele tire o nosso orgulho, a nossa conformidade, o nosso egoísmo, o nosso querer reter só para mim, e assim as nossas vidas serão outras. Será de uma forma assim da qual, quando olharmos para trás, não vamos nem reconhecer. Essa sou eu mesmo? É porque aquela viúva pobre, ela deu o que ela tinha de melhor. Está você dando o seu melhor para a causa de Deus? Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 24, diz que com a medida que vos medir, vos medirão também. Então, aquilo que eu quero para mim, eu preciso querer para o meu irmão. Se eu quero ter uma comida boa, se eu quero ter roupas quentinhas, se eu quero ter um teto sobre a minha cabeça, eu preciso querer para o meu próximo. Eu não preciso julgar a causa pela qual ele não tem, porque isso não cabe a mim. Eu preciso amá-lo, eu preciso ajudá-lo, eu preciso fazer o meu melhor para que eu receba também o meu melhor. Deus está constantemente lhe concedendo as bênçãos desta vida. E se Ele pede que você compartilhe as dádivas que Ele dá, ajudando os vários ramos de sua obra, é para seu próprio interesse material e espiritual fazer isso e assim reconhecer a Deus como o doador de toda a bênção. Como obreiro mestre, Deus coopera com o ser humano ao fornecer os recursos necessários para que este se mantenha. Além de pedir que coopere com Ele na obra da salvação, Deus colocou nas mãos de seus servos o dinheiro para levar avante sua obra, tanto nas missões nacionais como nas estrangeiras. No entanto, se apenas a metade das pessoas cumprir seu dever, o tesouro não será abastecido com os meios necessários e muitas partes da obra de Deus terão de ficar incompletas. Veja como isso é sério. Nós, como filhos de Deus, não podemos receber o nosso salário, retirar o nosso dízimo e ofertas. Eu tenho 25 anos de adventista. E eu me lembro que no início se falava muito entre dízimos e ofertas e pactos. Hoje eu só ouço falar de dízimos e ofertas. Obrigada, irmão. E se eu não estou tendo um pacto com Deus, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Nós temos a meditação do pôr do sol. E ali fala que a sua oração, a sua fidelidade e oração os mantém lá. E eu ficava assim, quando eu peguei essa meditação logo de início, eu não entendia o que quer dizer, minha fidelidade e oração os mantém lá. Mas como Deus é bom e não deixa a gente enganado, eu pude então entender e compreender as minhas orações e a minha fidelidade, o quê? Nos dízimos, nas ofertas e nos pactos. No pacto que eu tenho com Deus,
é que mantém esses missionários lá. Irmãos, é assim, quando a gente sai de uma cidade para outra, quando a gente muda de uma casa para outra, é difícil da gente se adaptar, não é? Agora você imagina, você saindo de um país do qual você tem sua moradia própria, do qual você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seu emprego, e você indo para outro país do qual você não fala aquela língua, do qual você não tem nenhum familiar, não tem nenhum amigo. Imagina para os nossos irmãos que estão enfrentando todas essas dificuldades por amor ao quê? A uma pessoa, por amor a alguém da qual Jesus Cristo morreu e ela precisa saber disso. Mas para isso, eu que estou aqui, você que está aqui, precisa ser fiel. Não só nas orações, mas nos dízimos, nas ofertas. E se já foi pactuante e deixou de ser, faça um pacto com Deus. Volte a fazer isso, porque se nós não podemos ir, mas nós precisamos manter esses irmãos lá pregando o evangelho para esses irmãos que precisam saber e conhecer que há esperança para a vida deles também. Porque um dia eu estava fora. Eu conheci a palavra de Deus com 15 anos de idade, glórias ao Eterno. Mas quantos que estão já de idade avançada e ainda não conhecem? Quantos que estão lá perecendo, que precisa conhecer, como esse jovem que eu disse que estava dormindo na rua, coberto com caixinhas de pizza? Se eu não estou fazendo uma parte do meu trabalho, misericórdia, mas uma parte pelo menos eu preciso fazer. O bom será fazer tudo. Aqui eu tirei 3 pontos dos quais nós precisamos sair daqui com eles em mente hoje. O primeiro diz que jamais a igreja poderá alcançar a posição que Deus deseja que alcance, enquanto não estiver ligada pela solidariedade aos seus obreiros missionários. Jamais poderá existir a unidade pela qual Cristo orou, enquanto não se elevar espiritualidade para o trabalho missionário e a igreja não se tornar um instrumento para o sustento das missões. Tudo bem que eu não preciso sair daqui para estar, talvez, na África, no Afeganistão, não importa onde. Mas eu preciso contribuir com as minhas ofertas para que esses irmãos continuem lá pregando o Evangelho. E eu aqui pregando também. Porque o meu pai, a minha mãe, talvez algum esposo que ainda não conhece, uma esposa, um filho, vizinho, muitas pessoas na cidade precisam saber que Jesus Cristo está voltando. Ele precisa saber que há esperança para a vida miserável que ele está levando. Domingo eu pude ver um batismo de uma mulher que morava na rua, da qual ela não conseguia ficar de pé, de tão embriagada que ela vivia. E porque alguém se levantou da sua comodidade e foi até ela, teve coragem de enfrentar os vícios dela e dizer a ela: tem esperança para você. Jesus te ama e Ele tem o melhor para você. E ela prontamente aceitou. E pela graça do Eterno, ela se batizou. E sabe, irmãos, o que aquela mulher em lágrimas disse? Uma igreja do tamanho dessa igreja aqui, lotada de pessoas, assistindo aquele batismo, porque parece assim que quando acontece algo desse tipo na nossa igreja,
É um milagre, sim, mas nós não devemos ficar assustados porque Jesus morreu por essas pessoas também. Elas são vítimas das maldições. Elas são vítimas de Satanás, dos seus ardis, assim como eu e você talvez foi um dia. O Senhor usou uma pessoa para nos tirar dali. Ele pode nos usar para tirar também. E aquela senhora então disse: obrigado, porque vocês confiaram em mim. Talvez é isso que está faltando no meio do povo de Deus. Confiar nas pessoas. Confiar que não sou eu que mudo ninguém, mas é o Espírito Santo que pode converter os corações. Outro dia eu vi uma figura da qual tinha uma mulher sentada, 3 pessoas sentadas num banco. De um lado tinha uma mulher assim vestida como eu estou, comportada. No meio tinha um homem de cabelo comprido, todo tatuado, com a Bíblia na mão. E do outro lado tinha um senhor, segundo ele estava orando. E na frase aquela mulher dizia assim: está afastado de Deus. Falando para aquele homem tatuado de cabelo comprido. E o senhor que estava também com a Bíblia na mão está dizendo assim: eu já estou salvo. E aquele homem tatuado de cabelo comprido dizia: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me aceita como eu sou. Será que estamos também olhando para as pessoas e desdenhando delas? Quando eu vejo uma pessoa assim, irmão, sabe o que passa na minha mente? Aquela ali é a Sueli sem Deus. E eu olho para a pessoa no meu lugar e digo: aquela dali é Maria com Deus. Porque Ele pode transformar vidas. E Ele transforma. E Ele restaura. E Ele salva. Porque senão seria em vão que Jesus veio aqui e fez por nós. O outro ponto, Provérbios 23, 26 diz o quê? Dar-me, filho meu, o teu coração. É lamentável que a igreja hoje esteja tão pouco inclinada a expressar gratidão ao Senhor por havê-la enriquecido com sua graça e por lhe haver dado seus talentos de recursos financeiros para que ela tenha com que suprir seu tesouro. É lamentável. Sabe, irmãos, outro dia eu também me entristeci muito com uma cena que eu vi em uma das nossas igrejas. Os nossos irmãos precisavam reformar a igreja. E sabe o que eles estavam fazendo para arrecadar dinheiro? Infelizmente, uma quermesse. Vendendo coisas. Agora eu pergunto a vocês, se nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, somos ricos e abastecidos com todo o poder do alto, precisamos passar por isso? E eu não me lembro qual o texto da senhora White que ela condena esse tipo de coisa dentro da igreja. Nós temos que entender, pelo poder do Espírito Santo, que nós temos que manter a casa do Senhor. Porque é Ele que mantém a nossa vida. E se hoje nós não sairmos daqui entendendo isso, misericórdia. Porque o Espírito Santo é quem está falando conosco nesta noite. É Ele que pode mover o egoísmo do meu e do seu coração. Eu não estou aqui para falar que aqui há alguém assim. Eu creio que não há. Mas se porventura houver, que Deus tenha misericórdia de mim e de você.
e remova todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo. Antes de qualquer coisa, quando pegarmos o nosso dinheiro mesmo, porque ali diz dinheiro, que Deus nos dá dinheiro para ajudar na causa dele, na obra dele. Que nós possamos tirar o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso pacto e ainda dizer: Senhor, esse aqui que está aqui ainda não é meu, me ajude. Ao invés de usá-lo para coisas que vai desonrar o Senhor, que vai trazer algo para o meu orgulho próprio, me ajuda a usar para a sua causa, para que o Senhor venha logo, para que as pessoas parem de sofrer tanto, para que o sofrimento seja retirado dessa terra. Porque eu não sei vocês, mas eu não suporto mais viver aqui. É muita desigualdade, é muito orgulho, é muita tristeza. Enquanto na minha mesa está farta, no meu vizinho não tem o que comer. É muito triste, irmãos. E eu não sei, alguns podem dizer assim: ah, é preguiçoso. Não interessa. O Senhor Deus está mandando nós cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Tem você cuidado? Tem você feito o trabalho de Deus na vida dessas pessoas? Sem criticá-los, se é isso, se é daquilo, se está assim assado? Se não, clame ao Senhor e Ele vai te dar poder para fazer o que é necessário ser feito. Cristo está ao seu lado, planejando, idealizando e construindo para você. E se Cristo está ao nosso lado fazendo tudo isso, nós precisamos temer alguma coisa? Nós precisamos temer que vai faltar o pão na nossa mesa? Se Ele é que provê todas as coisas, não há por que temer. Sabe, irmãos, meditando no capítulo 58 de Isaías, eu recomendo a vocês que também façam isso, sob em oração. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, ilumine a sua mente, estude esse capítulo 58 de Isaías e veja o que o Eterno está pedindo que nós façamos. E veja também as promessas que Ele promete, não que nós merecemos, porque nós já temos tudo que Ele nos deu. Que foi Jesus Cristo vir colocar sobre os seus ombros aquela pesada cruz e carregar por mim e por você toda a vergonha de um mundo caído, pervertido. Mas Ele ainda promete. Vamos lá? Isaías 58, o versículo 8. Se nós cumprirmos fielmente com aquilo que Deus nos pede, veja o que Ele diz. Vamos ver primeiro, vamos ler o 6 e o 7 e o 8, para a gente poder entender um pouquinho. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Agora olha só o verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será o quê? A tua retaguarda. Amém? Quem está prometendo, pode cumprir? Temos alguma dúvida? Primeiro Ele nos dá o quê? Responsabilidade. Depois Ele nos dá o quê? O direito de viver a plenitude do seu poder. Cabe a mim e a você, se aceitamos fazer a sua vontade ou se vamos reter aquilo que Ele nos chamou a fazer.
Porque o recurso é Ele que nos dá. Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele está falando o que nós devemos fazer. E às vezes a gente ainda fica, mas como fazer? Eu não tenho nada, eu não tenho como ajudar, eu sou isso, sou aquilo. Mas se o Senhor te chamou, assim como Ele fez com Moisés, Ele quer fazer comigo e com você hoje. Não precisamos temer, não precisamos duvidar, porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele tem poder para completá-la. O terceiro ponto aqui, em nome do Senhor, imploro aos meus irmãos e irmãs que nesta crise em nossa obra, venham em socorro do Senhor contra os poderosos. Reter algo de Deus sempre traz maldição. Foi o que a serva do Senhor escreveu. De maneira nenhuma eu posso reter aquilo que é de Deus. Porque ao invés de receber as bênçãos, ao invés de romper, ao invés da minha luz brilhar, como a alva, ao invés da cura do Senhor brotar na minha vida, vai vir enfermidades. Vai vir escuridão. Porque eu estou retendo aquilo que é de Deus. Quer tornar segura sua propriedade? Coloque-a na mão que traz a marca dos cravos. Aquele que tudo fez por você. Aquele que não entregou 50%, 70%, 80%, mas aquele que se entregou 100% por você. Retenha tudo o que você tem, e isso será para a sua perdição eterna. Imagina o Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu com toda a glória e poder, e todos os anjos do céu com Ele, e eu olhando, e porque eu reti aquilo que é do Senhor, eu não poder subir com Ele. E daí a 1000 anos descerá fogo do céu, e eu será queimada. Estará selado com sua imutabilidade. Quer aproveitar seus bens? Então use para fazer a felicidade dos outros. Como eu disse, a minha mãe me ensinou, se eu tenho um cobertor e o meu vizinho não tem, eu tenho que fazer o quê? Dividi-lo ao meio. Mas eu preciso aquecer o meu vizinho, o meu irmão, o meu próximo. Quer aumentar posses? O segredo está onde? Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a promessa do Senhor. Assim como o Milton Afonso, nós também precisamos ser. Quanto mais eu tenho, mais eu distribuo para aqueles que não têm. Se todos fizerem sua parte, a improdutividade da vinda do Senhor não mais falará, condenando os que professam seguir a Cristo. A obra médico-missionária deve abrir a porta para o evangelho da verdade presente. A terceira mensagem angélica deve ser ouvida em todos os lugares. Economize, abandone o orgulho, dê a Deus seu tesouro terrestre, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Dê o que puder agora, e ao cooperar com Cristo, sua mão se abrirá para conceder ainda mais, e Deus tornará a encher sua mão, para que o tesouro da verdade possa ser levado a muitas pessoas. Ele dará a você para que você possa doar aos outros. E não reter para você, somente para você. Porque Ele pode e dar muito mais do que aquilo eu e você possa imaginar. Eu não sei quantos têm esse livro, Um Homem Rico em Israel.
Ele aqui está contando os 7 segredos do sucesso financeiro de Milton Afonso. É muito bom. E eu gostaria de passar um pouquinho dessa experiência para os irmãos. Incontáveis livros que incluem no mercado rezam que a riqueza é a consequência da economia da aplicação em bolsas. Enfim, ensinam que enriquece somente quem consegue reter o máximo. O Senhor concorda com isso? Foi uma entrevista feita a Milton Afonso pelo pastor Elmi. E veja o que este grande homem, usado pelo poder de Deus, porque colocou seu coração nas mãos do Senhor, para ser usado, para ter bênção sem medida em sua vida, olha o que ele respondeu. Isso pode ser uma verdade para o mundo, mas não é para o cristão sincero. Pois a Bíblia mesmo nos diz que quanto mais damos, mais recebemos. Tenho dado muito para a obra de Deus, não tenho nem noção do quanto já dei. Foram milhões e milhões. E é verdade que mais eu dei, mais eu recebi. E ele conta uma história da qual ele foi estudar e ele não tinha condições de pagar os seus estudos. E o que ele fez? Ele foi me ajuda a lembrar, porque às vezes foge, quando vai para a escola vender livros, colportor. E ali, eles falaram, mas você não vai conseguir vender, porque todos aqui já tentaram, você tão assim tímido, você não vai conseguir. E mais uma vez, ele orou ao Eterno e foi. E para a honra e glória do Eterno, ele foi o melhor colportor de todos os tempos. Não só daquele tempo, mas de todos os tempos. Foi o homem que mais vendeu livros. E o que mais me chamou a atenção, sabe o que, irmãos? Ele se propôs a pagar a faculdade de 70 alunos que não tinham condições de pagar. Vocês acham que ele conseguiu? Em nome de Jesus Cristo ele conseguiu. Tudo porque ele se colocou. E ali também, ele conta que ele ganhou, ele precisava comprar um lugar para fazer uma faculdade para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar. E quando ele se colocou nas mãos de Deus, sabe o que aconteceu? O Senhor Deus deu uma faculdade para ele. Simplesmente alguém pegou um telefone, ligou para ele e disse, Senhor Milton Afonso, estamos passando toda essa faculdade para o senhor. Porque procuramos aqui uma pessoa que pudesse administrar da forma correta e não encontramos. E nós ficamos sabendo que o senhor tem uma boa administração, então nós vamos doá-la para o senhor. Isso veio dele? Não. Veio de Deus, porque uma mente convertida sabe como viver. Sabe como ajudar, de fato, as pessoas que precisam. Então, irmãos, que nesta noite, o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. E ao chegar em casa, por favor, não vá ver coisas que não tragam benefícios para você. Mas estude o capítulo 58 de Isaías, em oração. Peça ao Espírito Santo que direcione a sua vida para aquilo que de fato você foi chamado a fazer. E eu tenho certeza que Deus vai nos capacitar e vai fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas, da qual o mundo nunca viu. Para que assim a missão que o Senhor Jesus nos chamou a fazer seja cumprida. Que Deus nos abençoe. E agora, para finalizarmos, vamos entregar tudo mesmo na mão do Senhor. Peça para que Ele tire do seu coração, eu não sei o que você precisa que Deus tire. Eu só sei que se você pedir, Ele tem poder para tirar.
Bondoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti por ter falado com cada um de nós nesta noite. Amém. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Que nesta noite, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando em nosso coração, pois estamos vivendo os últimos momentos desta terra. E nós não queremos que quando chegar o grande dia do Senhor, por não ter cumprido com a Tua palavra, por não ter feito aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos, fiquemos para trás. Tenha misericórdia de nós. Limpa, por favor, o nosso coração, para que o Espírito Santo do Senhor encontre lugar para habitar, para que a nossa vida seja de fato uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Nos prepara para que ainda no restante desta semana nós possamos ser um cheiro de vida para a vida daquelas pessoas que se encontram no cheiro de morte. Usa-nos para o Teu serviço, leva-nos na Tua companhia, abençoa esta igreja, que ela cresça em graça diante do Senhor e diante, ó Pai, desta comunidade, que ela possa ser um testemunho vivo, que as pessoas possam chegar aqui porque vê o Senhor Jesus em cada um membro desta igreja aqui. Ó Pai querido, continue conosco, por favor, nos dê a Tua companhia, batize-nos com Teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, é a nossa oração e agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.